Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. E hoje nós temos aqui a nossa convidada, que é a intérprete Elaine. Tudo bem, Elaine? Vamos lá? Pessoal, antes eu gostaria de dar alguns recadinhos para vocês. O primeiro recado é sobre a sua presença lá no Classroom. Clique no link, faça os exercícios e clique em enviar. Não esqueça de enviar, porque só assim você vai garantir a sua presença, tá? Se você não está conseguindo ter acesso às aulas via Classroom, procure o seu diretor ou a diretora da escola e solicite as atividades impressas, tudo bem? E os professores, eles estão trabalhando com o Meet. Tá? Já estão fazendo as aulas via Meet. Então, participe dessas aulas, tá? É muito importante que você participe, ok? É importante para você e importante para o seu professor também, certo? Bom, então, na aula anterior, nós falamos sobre razão e proporção. E na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre razão e proporção, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a ideia de razão. Veja esse exemplo que a professora colocou aqui. Olha lá, Lídia é uma aluna do 7º ano A. Nessa classe há 15 meninos e 20 meninas. E uma das maneiras, então, da gente fazer essa comparação, de calcular essa razão, é a gente colocar essa informação 15 sobre 20, tá? Mas eu também posso utilizar uma fração reduzida, uma fração simplificada. Eu posso dizer, por exemplo, que a razão, essa mesma razão que nós acabamos de falar aqui, de 15 meninos para 20 meninas, também pode ser representada por 3 que está para 4. Por quê? Se a gente pegar o 15 e o 20 e simplificar por 5, né? Quando a professora fala simplificar, a professora está se referindo a dividir 15 e 20 por 5, eu tenho uma fração, né? Uma relação mais simplificada, mais reduzida, ok? Certo? Então, eu posso dizer que essa razão representa a mesma razão de 15 meninos para 20 meninas, tudo bem? Agora vejam essas informações aqui, olha. No 7º A, para cada 3 meninas, para cada 3 meninos, há 4 meninas. No 7º A, o número de meninos corresponde a 3/4 do número de meninas. E a razão entre o número de meninos e o número de meninas é de 3 para 4. Então, eu posso expressar, eu posso falar sobre essa razão dessas 3 maneiras. E as 3 maneiras, elas estão corretas, né? Posso dizer que para cada 3 meninos, há 4 meninas. Posso dizer que a razão está para que o número de meninos corresponde a 3/4 do número de meninas. E posso dizer ainda que a razão entre o número de meninas e o número de meninos, né? O número de meninos e o número de meninas é de 3 para 4. Então, essas 3 formas estão corretas, tá? E o que é a ideia de razão? A razão entre 2 números, tá? Ela é, na verdade, um quociente entre 2 grandezas. O que é o quociente? É uma divisão. Lembra lá da divisão? O denominador da divisão tem que ser um número diferente de 0, tá? Então, a professora colocou aqui, ó, a razão entre 2 números A e B. Por que A e B? Porque pode ser qualquer número, desde que o B seja um número diferente de 0. Caso contrário, se ele for igual a 0, não vai haver divisão, não vai haver quociente. Ok? Então, nós podemos dizer que a razão é a divisão, né, de um número de A por B. E ela pode ser indicada assim, né?
razão de A por B. Ou pode ser indicado ainda por uma fração equivalente. Então, por exemplo, se eu tenho uma razão de 9 para 15, eu posso indicar essa mesma razão pela razão equivalente a ela, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Esses dois números, tanto 9 quanto 15, eles são divisíveis por 3. Então, eu simplifiquei. Eu peguei esse 9 e dividi por 3, que deu 3. Eu peguei esse 15 e dividi por 3, que deu 5. Então, a razão é de 3 para 5, que é equivalente à razão de 9 para que está para 15, tá? Bom, o número que vai em cima aqui da razão, eu chamo ele de antecedente. E o número que vai embaixo, né, representado pelo B, eu chamo ele de consequente. Então, cuidado com a pergunta da questão, com a pergunta do exercício, para a gente não mudar de lugar o meu antecedente e o meu consequente. Porque daí, se eu não interpretar direitinho o exercício, eu erro o exercício, tá? Então, vamos lá. Exercício 1. Olha lá. Calcule e identifique na forma de fração irredutível. Letra A razão que tem 21 como antecedente e 49 como consequente. Letra B, a razão que tem 49 como antecedente e 21 como consequente. Primeiro passo, vocês vão ter que montar essas razões, tá? E qual que é o segundo passo desse exercício mais importante? Transformar essas razões na sua fração irredutível. O que é transformar em fração irredutível? Fração irredutível é aquela fração simplificada. Vocês vão deixar naquela forma onde não tem como mais simplificar a fração, tudo bem? Então, a professora já deu algumas dicas e agora a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício, tudo bem?
Vamos lá? Veja, na letra A, então lembra, ó, razão que tem 21 como antecedente, o 21 é o termo de cima e 49 como consequente, ok? Então, 21 e 49 eu ainda tenho que simplificar essa relação, essa razão. Eu vou pensar assim, qual é o máximo divisor comum entre 21 e 49? O máximo, o maior número em que ele possa ser, em que eu posso dividir o 21 e o 49 ao mesmo tempo? É o 7. Por quê? Se eu pegar 21 e dividir por 7, eu vou conseguir ter uma divisão exata. E se eu pegar o 49 também dividir por 7, eu também tenho uma divisão exata. Então, se eu pegar 21 e dividir por 7, eu sei que 21 dividido por 7 é 3. E 49 dividido por 7 é 7, né? Porque 7 vezes 7, 49. Então, nós dividimos tanto o numerador, que é 21, e o denominador, que é 49, por 7. E aí, simplificamos a nossa razão. E colocamos, então, em forma de fração irredutível. Por que irredutível? Por que 3/7 é irredutível? Tem como simplificar ainda mais? Não, porque não existe um número que eu possa dividir o 3 e o 7 ao mesmo tempo, né? O mesmo número, aliás, que dê para dividir 3 e 7. Então, por isso que ele está na sua forma irredutível, porque eu não consigo simplificar mais essa fração, ok? Então, veja a letra B. A letra B é o inverso. O 49 é o meu antecedente e o 21 é o meu consequente, ok? Eu não posso inverter a ordem, mas eu vou perceber que eles possuem o mesmo divisor em comum do exemplo anterior, que é o 7. Então, o sétimo é o máximo divisor comum entre 49 e 21. Peguei o 49, dividi por 7, deu 7. Peguei o 21, dividi por 7, deu 3. Então, 7/3 é a fração irredutível da razão 49 que está para 21, ok? Então, vamos pensar agora na ideia de proporção. Veja esse exemplo. Se duas razões são iguais, tá? Se duas razões são iguais, elas formam uma proporção. Então, vamos imaginar que eu estou analisando duas situações com valores diferentes, mas essas duas situações deram a mesma razão. Então, quando duas situações determinam a mesma razão, eu digo que essas razões são proporcionais. Então, veja esse exercício 2. Em uma creche, a razão de meninos e meninas é de 5/6. A cada 5 meninos, existem 6 meninas. Como nessa creche, o total de crianças é 33, descubra quantos são os meninos e quantas são as meninas. Olha que interessante. Ele te deu a razão e te deu o total de crianças. Mas, agora pensando lá no conceito de proporção, que a professora acabou de explicar, pensa aí na sua casa, como é que você vai fazer para achar, para encontrar o número de meninas e o número de meninos. Então, um tempinho para você calcular essa questão.
Vamos lá então? Veja. Pensa aqui com a professora. Lá no começo ele te deu a razão e falou assim, ó, que para 5 meninos existem 6 meninas. Se eu for somar essas informações, eu sei que vai dar 11 crianças, né? A proporção. Mas ele falou também que no total eu tenho 33 crianças, tá? E essas 33 crianças é uma informação que é proporcional a essa razão de 5 que está para 6, tá? Do contrário, se não fosse proporcional, ele não daria essa informação, ok? Bom, só que eu não sei a quantidade de meninos e nem a quantidade somada à quantidade de meninas que vai dar 33. Então, por isso que a professora chamou de X a quantidade de meninos e Y a quantidade de meninas, mas eu sei que o total vai dar 33. E nós sabemos ainda que essas informações são proporcionais, ou seja, a razão será a mesma, ok? Então, veja, nós sabemos que com a proporção, como é uma proporção, se eu pegar o 11 e multiplicar, por exemplo, por 3, esse 11 vezes 3 vai dar o total de crianças, que é 33. Então, nós já sabemos que a razão é 3. Já descobrimos a razão, ok? Então, a razão da proporção é de 3 unidades. E agora, o que a gente faz? A gente pega a razão e multiplica por aquela quantidade de meninos e meninas dada lá no início do exercício. Então, a proporção era de 5 meninos para 6 meninas. Então, eu vou pegar a quantidade de meninos e vou multiplicar pela proporção, que é 3, que vai dar 15 meninos no total. Vou pegar a quantidade de meninas e vou multiplicar pela proporção, que é 3, e eu sei que eu vou ter 18 meninas. Olha lá, se eu pegar 15 mais 18, eu não tenho no total 33 crianças? Sim, temos 33 crianças, tá? Esse exercício é um pouquinho mais exigente, pessoal, porque ele não está pedindo para você calcular diretamente a proporção. Então, vocês estão fazendo uma operação inversa, né? Ele te deu a razão, você tem que descobrir a proporção entre as duas razões, que será a mesma, para depois descobrir a quantidade que se pede, ok? Então, veja, nesse exercício 3, olha que legal esse exercício. Acompanhe aqui com a professora. A tonalidade que esses dois aqui terão que encontrar é a tonalidade rosa. Então, ele fala assim, a tonalidade é rosa. Para isso, misturei 2 galões de vermelho com 3 galões de tinta branca. Será que posso misturar 10 galões de vermelho com 15 galões de branco? Vai dar o mesmo rosa, tá? E aí, o que vocês acham? Pessoal, é uma proporção, tá? Ou será que não é uma proporção? O que vocês acham? Será que, ela aumentou as quantidades de tinta vermelha e de tinta branca? Será que aumentando essa quantidade, ela vai chegar na mesma tonalidade de cor que essa primeira pessoa aqui? Pensa um pouquinho, tá? A professora vai dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício e a professora já volta.
Vamos lá, então? Veja, se a gente for analisar, a primeira proporção, a primeira razão é de 2 para 3. A segunda razão é de 10 para 15. Elas são proporcionais. Sabe por que elas são proporcionais? Porque se eu multiplicar a primeira razão pelo mesmo fator 5, pelo mesmo número 5, eu chego à segunda razão. Então, elas têm a mesma proporção, certo? Então, existe uma proporção entre esses valores, tá? Então, sim, como existe uma proporção entre esses valores, significa que os dois irão alcançar o mesmo tom de rosa, ok? Bom, exercício 4, então. Exercício 4, em uma lanchonete, para cada 45 coxinhas vendidas, são vendidas 16 empadas. Se em determinado dia foram vendidas 48 empadas, quantas coxinhas foram vendidas nesse dia, se mantida a mesma proporção? Então, olha lá, hein? Aqui ele já está afirmando para vocês que as informações possuem a mesma proporção, tá? Então, ele quer saber o seguinte: se manter a mesma proporção de vendas, se ele vender 48 empadas em um determinado dia, quantas coxinhas ele consegue vender no mesmo dia? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês tentarem resolver, tudo bem?
Então vamos lá. Pessoal, vamos mentalizar aqui, focar, né, na primeira proporção, na primeira razão, aliás, 45 para 16, né? Então, ó, vamos colocar aqui que para cada 45 coxinhas, ele vende 16 empadas, tá? Pois é, mas como é que a gente monta a segunda razão? A segunda razão, nós não sabemos a quantidade de coxinhas. Nós queremos encontrar a quantidade de coxinhas quando ele vende 48 empadas, tá? Então, só voltando aqui um pouquinho o slide, olha o que a professora colocou. Como a gente não sabe qual é o número de coxinhas que serão vendidas, nós vamos indicar essa quantidade por X. Então, nós montamos a proporção. Nós já sabemos que elas são proporcionais, então nós podemos fazer isso, tá? Nós montamos a primeira razão, que vai ser proporcional à segunda razão, que é X está para 48. Lembra o que a gente faz nessa situação? Nós fazemos uma multiplicação em cruz, ou multiplicação cruzada, tá? E a gente multiplica lá 16 vezes X, ou X vezes 16, e 45 vezes 48, ou 48 vezes 45, tá? E aí a gente pode lembrar dessa regrinha aqui, ó. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vamos lá. Multiplica cruzado, 16 vezes x, 16x, igual a 45 vezes 48, tá? 16 vezes x é 16x. E 45 vezes 48, 2.160. Esse 16, ele está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo. 2.160 é igual a 16, 2.160 dividido por 16 é igual a 135. Então, o que era x mesmo? Número de coxinhas, né, pessoal? Dá até água na boca. Então, significa que nesse dia ele vai vender 135 coxinhas. Quando ele vende 48 empadas, ele vende 135 coxinhas, tá? Então, para esse exercício foram vendidas 135 coxinhas, ok? Veja agora esse exercício 5. Na prova de matemática, uma professora propôs questões envolvendo o cálculo do termo desconhecido das proporções abaixo. Então, vamos supor que uma professora de matemática pediu para alguns alunos resolverem essas duas proporções aqui. Na verdade, ela está pedindo para você encontrar nessa primeira situação o valor de x e nessa situação o valor de a. Lembra o que você vai ter que fazer? Você vai ter que multiplicar em x, né? Ou em cruz, ok? E aí, uma aluna chamada Verônica apresentou as seguintes respostas. Ela disse que a primeira situação, o x vale 98. E falou que na segunda situação, o a vale 14. E aí, pessoal, será que a Verônica acertou ou será que a Verônica errou a questão? As questões, né? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês tentarem resolver esse exercício e a professora já volta.
Vamos lá? Então veja, nessa primeira situação, nós vamos multiplicar em x. X vezes 8 ou 8 vezes x, 8x, olha lá. Igual a 16 vezes 49, tá aqui. 8 vezes x é 8x, eu só deixo indicado. 16 vezes 49, 784. Esse 8 ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, 784 dividido por 8 é igual a 98. Então, a primeira, a gente já sabe que a Verônica acertou, tudo bem? Agora, vamos ver se ela acertou a segunda proporção. Então, nós temos lá, 50 está para 7A, que é igual a 25 que está para 49. Mesmo procedimento, multiplicamos em cruz. 7A vezes 25 é igual a 49 vezes 50. 7A vezes 25, então, olha, eu só multiplico os números, né? 7 vezes 25, 175A. E 49 vezes 50, 2.450. Esse 175, ele está multiplicando. Então, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar igual a 2.450 dividido por 175. Então, A é igual a 14. Então, significa que a Verônica acertou as duas equações, ok? Bom, aqui, ó, então a professora colocou, né, as equações e significa que ela realmente acertou. Galerinha, o que a gente falou na aula de hoje? Nós falamos sobre as razões e proporções, tá? E na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre as grandezas que são diretamente proporcionais, tá? Então, eu espero vocês na próxima aula e cuidem-se. Um abraço!